Fala comigo, Flavinho. Diga, O que você tá fazendo? eu tô montando, né, os giclezinhos, né, dentro da flange, pra gente ter o jato lá dentro. Por quê? Entendeu? Será que você não queria contar uma história pra gente antes de começar aí? Que história É, uma história bem legal, uma história assim, bem diferente. longa, né? Eu vou fazer o seguinte, mostrão. Hoje a gente teve aqui, ó, a visita do Tatuador das Estrelas. É isso mesmo, Batatu Verdade. Nômade. É, Batatu Nômade. E ele veio aqui e me contou um pedaço de uma história, de uma outra história que eu tava preparando. Que história é essa? Vem cá. Preparei aqui pra você, tá? A história do nosso 1%. Olha, que história Você sabe, interessante. você sabe, mostrão, que essa história ela é contada por vários personagens dentro do clube, tá? E cada um conta de um jeito diferente, tá? Quando eu entrei no clube, eu escutei várias histórias com relação a esse 1%, né? E o que eu fiz? Eu pesquisei, tá? Eu pesquisei a história inteira e várias partes dessa história, né? E conversei com muitos personagens da época que estavam lá, tá? Esses personagens, muitos deles ainda estão vivos, tá bom, meu? E eu vou citar, vou contar a história, mas eu não vou citar nomes de épocas, de presidentes, de diretores, nada, tá? Mas você, que é antigão, vai se identificar no meio dessa história. Não acredita em mim não, tá? Faça a sua pesquisa, como eu também fiz, tá bom? Vem cá, dá uma olhada nisso aqui que eu separei, ó. Pra você ver que eu não tô falando besteira, ó. Essa vírgula aqui, ó, é a minha vírgula de PP em São Paulo, tá bom? Olha! E aqui quando eu estudei. E essa vírgula é quando eu era DM. Você que é abutre sabe que o que significa essa bandeira aqui, ó. Responsabilidade nacional, é isso aí. E aqui do lado, um pouquinho da história do nosso 1%. Eu tenho o nosso primeiro 1%, né? Depois ele cresceu um pouquinho, virou isso daqui. Depois subiu para esse aqui, ó, na época do Mundial, né? E hoje é 1% que a gente carrega no colete, tá? Eu vou contar essa história bem legal para você. Mas para isso, eu vou sentar aqui, tá? E sacar meu óculos de gente famosa. Ah, agora sim! É, o óculos de gente famosa para contar uma história bem grande de uma linha do tempo sobre o nosso 1%, tá bom? Vamos lá? Ó, Vamos! gente famosa, vamos lá. Sempre lembrando, tá? Eu fiz uma pesquisa bem extensa, tá bom? Você tem prova, Flavinho? No final do vídeo eu te conto, tá? A prova que eu tenho. Tá, joia, vamos lá. Se você é do clube antigo, você sabe que a gente tinha uma afinidade muito grande com os Hell Angels na época do Pateta, né? Lá atrás. Mentira, Flavinho, então. Faça sua pesquisa. Os caras dormiam dentro da nossa sede, o Brian, tá? Que é o conector de tudo, né? O Brian dormia na nossa sede. Os caras dormiam lá. A gente fazia festa junto. Ó, tem um fly, tá? Eu não tenho esse fly. Que tem chamando pra festa, né? Abutre, Hell Anjo e Balaio. Olha, Tudo numa todo mundo festa junto. só. A gente fazia escala junto com o Hell Anjo. Ó, tá? Mentira, Flavinho, então. Pergunta pros caras da época. Tá joia? E a gente tinha essa convivência com os Hell Anjos na época, tá? Na época do Abutre Radical, lá atrás. E como tinha essa afinidade, né? Os Hell Angels, eles estavam entrando no Brasil e em algum momento, tá? Eles tiveram uma desavença no Rio e criou-se uma guerra lá no Rio entre Hell Angels e Balaios, tá? Nessa guerra o presidente dos Balaios acabou falecendo, Blitzbot, tá? Em algum episódio aí no meio do caminho. Você que é da época, pesquisa, não confia no Flavinho, pesquise, tá? Dá um Google e pesquisa sobre a história dos Balaios. E essa guerra tava a milhão e quem apaziguou as partes, tá? Foi o Abutres, isso aí, o Abutres apaziguou as partes
selou a paz, tá? E a gente ficou bem quisto aí no meio motociclístico, né? Os réus viram o nosso poder, a nossa evolução, né? E eles montaram um plano para ser o clube dominante no Brasil. Chamaram alguns presidentes de alguns clubes para baixar a bandeira, entre eles o nosso presidente atual, é ele mesmo. Atual não, nosso primeiro presidente, é ele mesmo. Flavinho, fala o nome, então eu não posso citar nomes, tá? Eu vou contar a história e você sabe quem é e faça sua pesquisa, tá bom? Essa afinidade, né, gerou um certo vislumbre, né? Quando os caras quiseram entrar forte aqui no Brasil, chamaram esses presidentes e o particular, né? E trocar ideia, né? O Brian fez isso na época, o nosso presidente, ó. E acabou se fazendo um acordo, né? Aonde a gente iria baixar a bandeira, tá? Que acordo foi esse, então? Sede, moto, dinheiro, a gente ia ser a sede dos caras aqui no Brasil, tá bom? Foi conversado com o nosso presidente, né? E ele levou esse convite, vamos falar assim, né? Para uma reunião nacional. Mentira, Flavinho, então. Eu conversei com quem estava lá, na mesa, tá? Vamos lembrar, eu era DM, tá? Fui ADM e eu tive contato com todo o comando maior da época, inclusive, pessoas da época. Eu levantei essa história e fui perguntando para os personagens, né? Aí foi feito um acordo, né, com o nosso presidente da época, e ele levou esse acordo para mesa de negociação, tá? Nessa mesa tinha alguns personagens e depois eu conversei com alguns personagens dessa mesa e eles me contaram a história, tá? O nosso presidente na época chegou e colocou o plano dos caras na mesa, né, de baixar a bandeira, como ia ser e tudo. Agora você imagina um loucão tentando convencer outros loucões que um clube gringo queria entrar no Brasil e queria que a gente baixasse bandeira. Os caras são loucos, estão querendo comprar a gente, querendo ser o quê? Não, então, já tinha sido feito um acordo com os caras, tá? Já tinha sido feito um acordo com os caras e o presidente da época, ele não conseguiu entrar com um convencimento, tá bom? E em algum momento teve uma reunião lá em Manaus, uma reunião nacional, os caras, né? E esses presidentes foram chamados lá, tá bom? E nessa conversa, alguma coisa assim, né? Os presidentes que não estavam de acordo de baixar a bandeira, né? Você que é da época, você lembra, tá? De um pau que o nosso presidente tomou com mais outros, né? E jogaram os caras na beira da estrada. Acharam que eles estavam mortos, tá? Mas ele sobreviveu, tá bom? Depois desse episódio, nós fomos mal vistos pelos caras. Opa, então, os caras estavam querendo entrar aqui, né? Então eles tinham que disseminar o clube dominante. Quem éramos nós, né? E depois disso teve um evento que você conhece, Monstrão. Você sabe que evento é esse? Sabe aquele evento de Interlagos? Então, aquele evento de Interlagos foi exatamente a cobrança. Foi a cobrança desse acordo que não foi cumprido. Os caras vieram para cobrar. É isso aí, para cobrar. Flavinho, mentira. Então, faça a sua pesquisa, tá bom? Faça a sua pesquisa. Aí, nesse evento lá em Interlagos, tá? Tinha alguns Indian Fox andando pelo evento, né? E tinha Abutre lá. O Abutre foi lá e sequestrou um colete de um Indian Fox. Mentira, Flavinho. Então, esses Indian Fox hoje estão no clube. Eles baixaram bandeira em algum momento e eles estão no clube. Quem são esses caras? O Fox do ABC, Nômade Fox, Nômade Paulinho Sumemo, tá bom? E o Nômade Du, lá de São Bernardo. Esses três caras, eles eram Indian Fox
da época. Pergunte para ele se você tem dúvida como é que aconteceu o evento lá, tá? Aí se tomou um colete de um cara, tá? E se firmou a guerra. Aí fudeu. Em algum momento o nosso presidente saiu da Vila Ré e veio um trem. O evento, né? Aí entrou em Interlagos e tomou um pedaço de Interlagos, né? Os caras ficaram sabendo que a gente estava lá. Tinha uma nacional dos caras aqui, alguma coisa assim. Já estavam preparados. Os caras subiram em van, moto, micro-ônibus e foram todo mundo para Interlagos, tá bom? E foi feito a praça de guerra, tá? A Abutre aqui e aqui os caras, os Réu Anjos, né? E o estopim foi um cara veio e chegou na linha aqui, né? E falou: o nosso sargento de armas da época, o senhor da guerra, ele já foi presidente também nosso, tá? E ele fazia aqueles shows de telecat. Ele mesmo, lutador de luta livre, com as correntes enroladas na mão, como se fosse o personagem do telecat, né? Ali. Mas era o personagem real do cara, né? Aí o cara falou assim: então é você o palhaço, então a gente vai brigar com o palhaço. Ele falou: comigo mesmo. E ali já começou a guerra. Nossa! Facada, tiro. Nesse evento, você que estava lá, você vai lembrar. O Réu Anjo ia esfaquear o Elson. Ele ia enfiar a faca assim, o morcego empurrou ele caiu. O cara levantou, foi tiro pra tudo quanto é lado. Facada, o meu padrinho de clube, o Marcelinho, tomou uma facada nessa época lá. Furaram ele, o Réu Anjo furou ele. E aconteceu toda aquela guerra e os caras estavam lá para disseminar a gente. Então, essa guerra, ela teve uma repercussão mundial, tá? Mundial, né? Lá nos Estados Unidos, os caras viram, olha isso aqui que está acontecendo. Tem um clube lá no Brasil que peitou os vermelhos lá. Precisamos conhecer esses caras. Aí, os caras tinham um plano, tá? Os caras tinham um plano. Você sabe que aonde os caras querem entrar, se tem um clube dominante ali e não deixa, o outro clube, que é rival, ele vem, faz aliança para que aquele clube não entre aqui, né? Foi exatamente isso que foi feito. A gente teve um vislumbre internacional, tá? E os Outlaws lá dos Estados Unidos, na sede de Orlando, tá? De Orlando, lá na Flórida, aquela mesma sede que pediu suporte por Forte, tá? Ele mesmo. Que história é essa, Flavinho? Então procura lá, Flavinho Fora da Lei. Eu conto certinho essa história, tá bom? Aí os caras vislumbraram aqui no Brasil que tinha um clube que peitou o clube rival deles. Fizeram um contato, tá bom? E os caras vieram aqui no Brasil, tá? Com o intuito de faixa bandeira, uma condecoração, alguma coisa assim. Conversaram com o nosso presidente da época, tá? E a gente, nessa época a gente usava o brasão, ele era colorido, tinha um filetinho vermelho, né? Aí o nosso brasão, ele se tornou preto e branco, tá bom? E nós fomos condecorados, tá? Por causa de toda essa aventura que a gente viveu, nós somos condecorados com o nosso primeiro 1%, aqui ó, pelos Outlaws, tá? Nossa. Esse desenho, ele é exclusivo do Abutres, tá? A gente fez esse desenho na época e esse diamante com 1% ficou sendo o nosso diamante de 1%. É isso aí, ó, nosso primeiro 1% original, tá? A nossa condecoração Outlaw. Os caras vieram aqui, conversaram com todo mundo, né? E fizeram várias alianças por aqui e nos apadrinharam, tá? Com 1%. Mentira, Flavinho. Então, quando os caras vieram aqui no Brasil, tá? Tem um evento muito legal que eles foram lá no estúdio do tatuador das celebridades. Como assim, então? Os caras foram no estúdio do Matatu. Quem tava lá nesse estúdio? Tava o Biluca, você lembra do Biluca? Chileno, tá? E os 4 Outlaws.
foram lá para tatuar, tá bom? Opa, Flavinho, mentira, então. Eu vou parar o vídeo e vou colocar o depoimento do tatuador das estrelas. Ah, mostrão, você acha que o Flavinho conta muita história, não tem base de nada? Eu vou contar pra você, tá? Ó, esse cara aqui, ó, Batatu, o tatuador das estrelas, né? Quando os Outlaws vieram pro Brasil, né, fazer todo aquele acordo, né? Ó, esse cara tatuou os caras. Mentira, Flavinho, aí, Batatu? Não é mentira não, isso aí mesmo. Quando os Outlaws vieram pro Brasil, vieram 4 membros do Outlaws. Eles passaram na nossa sede, foram na festa nossa. E num dia eles foram lá no meu estúdio, nós ficamos uma madrugada tatuando. Teve até um episódio legal que um deles queria tatuar um desenho que eu fiz em comemoração do clube de 18 anos. Ai, que legal! Um deles queria tatuar no peito. Eu fui no banheiro escondido, eu liguei pro nosso presidente da época para ver se ele autorizava eu fazer essa tatuagem do integrante do Outlaws. Ele autorizou. Aí eu fiz em um integrante esse desenho no peito. O outro integrante escreveu "O mundo é preto e branco" em inglês. E o outro, o terceiro, escreveu "O mundo é preto e branco" em português. Nós ficamos a madrugada inteira tatuando lá, foi bem legal. Ai, que legal, Batatu! Tá vendo, ó? Quando você conta uma história, você tem que pegar os personagens da época, as histórias, levantar tudo, Quando eu levantei essa história sobre o episódio do 1%, como é que era isso, como é que surgiu, por que a gente carrega, então eu fiz uma pesquisa e conversei com muitos personagens, né, dentro desse caminho para poder levantar a história correta, e essa história a gente está contando aqui, é isso aí. Isso, você viu só? Então, quando eu falo alguma coisa, eu não estou falando besteira, tá? Eu fiz uma pesquisa, eu coletei informação no mercado, tá? E assim, né? Foi feito o acordo e a gente carrega desde então o 1% no nosso colete, uma condecoração de um clube original 1%. E é isso aí, nós somos apadrinhados no mundo 1% por um clube original 1%. Aí você fala assim, Flavinho, mas além de tudo isso, você tem como provar? Tem sim, tá? Lembre-se, sou um cara inteligente e eu fiz a pesquisa, tá? Olha o que eu tenho aqui, ó. Ah, mentira! Eu tenho o cartão, tá bom? Da facção dos Outlaws que nos apadrinharam, facção de Orlando. Lá na facção de Orlando, na sede dos caras, tem um brasão nosso lá na parede, tá bom? E um tatuador das estrelas disse que quando os caras vieram aqui no Brasil, numa festa que teve no litoral, eles fizeram um brasão Outlaw e um brasão Abutres e entregaram para um brasão Abutres não, um brasão daquele o Abutre de 18 anos, sabe aquele, o Abutre com boina, de fuzil, verás que um filho teu não foge à luta. Então, os caras fizeram o brasão Outlaw e aquele brasão ali entregaram, fizeram uns 4 ou 5, aqueles caras de praia que faz aqueles negocinhos, os caras fizeram e distribuíram na festa. O presidente da época, ele perdeu isso daí. Ah! Mas tudo bem, eu não perdi, tá? Eu fiz a pesquisa e tá aqui, ó, a prova, tá? Da facção, que é nosso padrinho lá em Orlando. Eu tenho o nome aqui do presidente, tá? Não sei se é presidente, que foi o presidente da época que nos apadrinhou, mas eu tenho aqui, ó, a prova, tá? Ah, Flavinho, mentira. Então, eu tenho o número dele aqui, você pode ligar para ele e perguntar. Isso aí. Essa é a história verdadeira, com todos os personagens de época, de como o 1% veio parar no nosso colete. Ah, isso aí, ó. Olha! Nós somos condecorados pelos Outlaws. Nós somos um clube 1% condecorado por um clube original 1%. É isso aí. Essa é a nossa história com os Outlaws. Ah, Flavinho, mas os caras invadiram o Brasil depois. Então, foi uma outra facção que não tinha nada a ver com os acordos que a gente tinha feito, tá? E é uma outra história. Essa é uma outra história. Isso aí é
Isso aí. Essa história é muito legal, Flavinho. E eu ia contar, tá? Mas essa história está se perdendo pelo tempo, tá? E cada um está contando uma história cada vez mais esdrúxula. Não pode ser assim. A gente tem que cultivar as histórias originais. Não adianta a gente querer contar uma história e apagar o passado. Não. O nosso passado ele foi bem glorioso. Sim, nós somos um clube 1% apadrinhado por um clube original 1%. Tá aqui? Isso aqui é prova. É isso daí. Isso é o nosso mundo. O mundo. Abutres.